Irmãos e amigos, uma alegria nós podermos meditar nas Sagradas Escrituras. Irmãos, ainda que estejamos vivendo um exílio, estejamos afastados do Santo Templo, a palavra do Senhor ainda nos chega e, como a igreja primitiva se reunia onde podia, nós vamos continuar nos reunindo quando, como podemos e guardando o dia do Senhor com tudo aquilo que nós pudermos. Sem um ajuntamento solene, é verdade, mas em torno das Sagradas Escrituras, que as famílias da nossa igreja se reúnam. Abramos, portanto, o livro santo na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, os versos de 13 até 25. Primeira de Pedro, capítulo 1, versos de 13 até o 25. Nós faremos a leitura alternada, eu e o presbítero Ricardo, e depois disso, o presbítero Ricardo, por favor, nos dirigirá a Deus numa oração. Diz assim o texto sagrado: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Oremos. Santo Deus, nós damos graças a Ti, Pai. Damos graças porque sabemos que a mediação de Jesus Cristo é quem nos garante diante da Tua santidade, diante da Tua majestade. É ela que nos coloca à mesa do Rei, como Mefibosete, Deus, um coxo, assim nós, todos defeituosos, mas somos levados à Tua presença por aquele que nos chama, que é o Teu Filho. Tem misericórdia da Tua igreja, Pai. Fala poderosamente pela pregação que será ministrada. Abençoa cada um nos seus lares, que o Teu Santo Espírito seja servido com cada família aqui reunida, sendo alcançada pela Tua palavra, ansiosa daquele dia que poderemos nos ajuntar como igreja bendita do Senhor, todos alegres, como o salmista diz, louvando, cantando e orando a Ti em conjunto, Deus. Mas enquanto isso não nos é possível, se apieda de nós, Deus. Lembra-te da Tua misericórdia em meio à Tua ira, como o salmista também clama. E é o que a Tua igreja faz hoje, pedindo que nos ilumine, nos guie, tire de nós todo pecado, todo engano, toda ansiedade, todo erro, e receba toda a glória que lhe é devida dessa Tua igreja bendita, a noiva do Teu Cristo. E é no nome dele que nós oramos, pedindo que fale pela boca do Teu servo, reverendo Jeovã. Usa-o como instrumento do Senhor. Amém. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Irmãos, esse texto
começa com a expressão por isso, ou dado a esse motivo, advindo dessa causa. E se nós voltarmos ao verso de número 10, o tema lá é a salvação. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então, por isso, por causa da salvação pregada pelos profetas e que os anjos queriam entender, no verso de número 12, e por ser algo tão profundo, tão cheio de nuances extraordinárias sob a ação do Espírito, leia comigo, por favor, o verso de número 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Por isso, devido a isso, por tal motivo, e você certamente já ouviu falar de compatibilidade, exigida sobretudo para transplante de órgãos, transfusão sanguínea, mas qual seria a definição de compatibilidade? Compatível é o que está ajustado para aquilo, casado, combina com, conjugado. Assim, os que foram salvos, por isso, deles espera-se uma compatibilidade a esse fato mais extraordinário do mundo, que é o Evangelho glorioso, até maior que os sofrimentos do mundo, que está dito no verso de número 11. Investigando atentamente qual é a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicada pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que o seguiriam. Então, o Evangelho é mais glorioso do que os sofrimentos do mundo, amado ouvinte. Dos salvos, todos querem ver uma compatibilidade com essa salvação. Não é verdade? Que quando você pensa num cristão, esse aqui vai ser diferente. Por favor, em Mateus 7, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, os versos de 15 a 20, nós lemos da seguinte forma: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Perceba, atente, Pedro está falando para uma igreja perseguida, passando por sofrimentos e que ainda passaria. Mas Pedro está dizendo, no meio disso tudo, lhes é exigido um comportamento distinto. Logo, não é porque se sofre é que você tem licença para pecar, debandar, dar piti. Como diz John Bunyan, os cristãos são como sinos, quanto mais batidos nas provas, mais ecoam verdade. Amado irmão e ouvinte, cristianismo não é ópio do povo. Não. Ser cristão autêntico é para poucos, valorosos, que têm um agir indelével. Eles perseveram. Aprecie a defesa do apóstolo quanto a esse modus vivendi, é claro. Enxergue-se nesses pontos a fim de alegrar-se por estar no caminho certo ou por entristecer-se e ser tocado para sair quebrantado após a mensagem ao seu coração, sabendo aquilo que deve mudar. Isaac Watts diz assim: a síntese de todos os conselhos que lhe posso oferecer, necessários para o reger o comportamento de vocês para com Deus e o homem, em quaisquer circunstâncias, lugar ou condição de vida, encontra-se na bendita palavra de Deus. A síntese dos melhores conselhos para a sua vida, meu irmão, vem da bendita palavra de Deus. Logo, o que se espera de quem foi salvo ante o sofrimento? Salvos têm um comportamento que os distingue nas provas.
E a primeira coisa que os distingue, eles detêm mente firme, esperança na graça e são obedientes. Os salvos têm comportamento distinto nas provas. Eles detêm mente firme, esperança na graça e são obedientes. Os versos de 13 até 16, nós leremos quando a Escritura diz assim: pois cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. No verso 13, a expressão cingir o entendimento aperte o cinto. Essa chamada é para ter firmeza. Quando cingia-se, se preparava para o embate. Ser um crente firme e fiel. O quanto vivemos época de crente mole, inseguro, que estão fazendo mal por um mau testemunho. Num tempo de tanta desesperança, não é que se espera dos salvos que eles sejam firmes, irmãos, porque eles estão firmados, não neles, mas nas promessas inerrantes do Deus que não pode mentir? Atenção, não é firmeza na sua força, meu irmão, não. É a firme convicção de coisas que não se veem, é a certeza de promessas que se esperam. Isso é fé, fé em Deus e não em você mesmo. Pois bem, nós exploraremos esse tópico mais fundo no segundo ponto dessa mensagem. Porém, qual foi a força que você fez para ser salvo? Eu vou ajudar. O que você era antes de ser salvo? Efésios 2:1 e 2:5 diz que você era um morto. Defunto faz alguma coisa? Não, né? Ademais, a salvação é apenas pela graça, favor imerecido, mediante uma fé que não é sua, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Deus te deu um dom, Deus te deu um presente. Diante dessa assertiva, faria sentido algum Deus, depois de lhe salvar, o Deus que é justo, perfeito, lhe deixar ao léu, lhe permitir perder-se? Deus começaria e te deixaria parar? João 6,37, o Senhor diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Em Romanos 8,32, nos está dito: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Logo, se Deus graciosamente, por um amor imenso e merecido, lhe salvou, jamais lhe lançará fora. Lhe dará o que for necessário para que você peregrine e vença até o fim, e nada poderá lhe separar desse amor, nada. O que se espera do crente é que confie nessa palavra de quem o salvou. Crente não significa aquele que crê? Muito bem. Entretanto, há mais aqui para se regozijar, aprender e praticar. Em João 14:21, o Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. O crente, porque crê e obedece à palavra, veja no verso de número 14 do texto de Pedro: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Como filhos da obediência. Sim, Pedro está chamando os crentes de filhos da obediência. Não ache que você pode ser um cristão autêntico
de maneira alguma, se por acaso não for vista na sua vida obediência. Por esse prisma, irmãos, há coisas intrínsecas que se concatenam. Quem obedece está desenvolvendo a salvação e esse processo se chama santificação. Por favor, veja lá no texto de Pedro, que diz assim, os filhos da obediência, agora veja os versos 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Se seguir o Senhor Santo, que lhe salvou e chamou, significa que você será encontrado na busca da santidade. Se você de fato é um crente, se você de fato está seguindo o Deus que é santo, 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 você está buscando santificação. Irmão, você tem a mente firme, é estudioso da doutrina para não cair e dar sustento a quem lhe cerca, a quem Deus tem te colocado no caminho? Ou até hoje você é um crente que acha, não sabendo o que dizem as Escrituras? Você está firmado no que Deus lhe fez, na graça infrustrável, ou você quer fazer, quer acontecer, quer que o seu braço forte, os seus amigos, o seu dinheiro, você acha que você vai fazer por merecer alguma coisa de Deus? Não, querido. Tudo o que vem sobre nós é por uma graça infrustrável, nem por nós mesmos podemos colocá-la a perder. O seu pilar forte, meu irmão, minha irmã, é que você depende de Deus e Deus é a sua testemunha que você está buscando forças para cada dia mais obedecer aos mandamentos, para cada dia mais ser conformado ao obediente Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Crente que não conhece o que crê, não está firmado no que Deus já fez e lhe fará, não tem a Cristo como Senhor da sua vida e está querendo apenas um Salvador. Mas quem quer só o Salvador é crente de verdade? Então os seus comportamentos, sobretudo diante das dores, os seus frutos, sobretudo nos tempos de adversidade, comprovam o quê? Para você mesmo. Em segundo lugar, salvos têm comportamento que os distinguem nos sofrimentos. Agem com temor, fé e esperança pelo sangue que lhe comprou. O verso de número 17 a 21, esses versos dizem assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Salvos têm um comportamento distinto. Eles agem com temor, fé e esperança pelo sangue que lhes comprou. Então o verso 17 é uníssono ao texto anterior. Portar-se com temor é obedecer aos mandamentos. E obedecer aos mandamentos é amar a Cristo. Se invocais como Pai, ou seja, se vocês sabem que Ele é bondoso, amoroso, vocês o temem, mas vocês sabem que Ele é um Deus irado contra as transgressões da lei. De fato, então, se invocais a Deus como Pai, vocês sabem como devem se portar. Crentes têm essa marca, ou mais e mais obediente a cada dia, ou, mas irmão, no verso de número 17, Deus é justo e julga como? Julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação.
O Senhor julga segundo as obras que você faz. Repouse nisso. Repouse nisso, porque Ele há de trazer à luz todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam ruins. Mas, irmão, querido ouvinte, se por acaso você está em débito com Deus, acerte-se, Ele vai trazer a juízo. Os versos 18 e 19 falam da forma com que nós fomos comprados do inferno para o céu. Eles dizem assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, do perfeito Cordeiro de Deus. Fomos transformados de filhos do diabo para filhos de Deus, e o pagamento oferecido foi o sangue do Senhor Jesus. E agora o verso de número 20 diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O Santo Espírito nos fala de como isso foi manifesto agora, no fim dos tempos. Como foi manifesto? No fim dos tempos, por amor de vós. Ouça, seja racional, fale para o seu peito, fale para o seu coração, para o mais profundo da sua alma. O Deus que pagou por você, dando o sangue perfeito do seu Filho perfeito, vai falhar agora? Se Ele tinha tudo antes para não comprar você, Ele sabe exatamente quem você é, a coisa que Ele está comprando. Uma vez que Ele comprou, Ele vai desistir pelo meio do caminho? Ele vai falhar agora? O Deus que sacrificou o seu Filho na cruz por você, por favor, leia comigo o verso de número 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. É pelo Cristo, pelo seu imenso sacrifício, prova cabal em conteste de amor, que a nossa fé deve estar em Deus. É só fé, esperança também. Veja, isso é tremendo. Fé e esperança andam sempre juntas. Hebreus 11, 1, e agora aqui, de igual forma, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Doravante, irmão, crer no perdão perfeito de pecados pelo sangue é a marca de um crente. Crente tem a segurança da salvação, não por aquilo que o crente faz, mas por aquilo que Cristo fez lá naquela cruz. Você tem essa certeza do perdão perfeito dos seus pecados? Ou você precisa orar hoje e dizer: Deus, eu preciso da certeza de salvação. Eu preciso crer que de fato o Senhor me perdoou. Um crente desesperado, qual é o tamanho desse desserviço? E por que ele age assim? É só por falta de fé? Não, é porque ele também não tem esperança. As coisas são concomitantes. Não se espera que o crente seja aquele que tem fé, esperança, boa palavra, mansidão. Qual é a primeira palavra do verso de número 18? Olha ali comigo. Sabendo. Sim, irmãos. Sabemos, não sabemos? É a doutrina básica. E se você sabe, você está vivendo de acordo com aquilo que você sabe? Existe fé e esperança nas suas noites? E no seu diálogo com as pessoas, existe fé e esperança? O que você tem falado, passado mensagens? Fé e esperança? Ou murmuração, insatisfação, desespero, insegurança? Por favor, Romanos 8, 14, 15 e 16 nos dizem: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmão, o mesmo Espírito que afirma
que houve perdão de pecados, é o que está bradando para você confiar no Pai que lhe deu o Filho, no Deus que ofereceu o seu Cristo. Deixar de confiar em Deus é afrontá-lo, como se ele pudesse ser mentiroso, como se ele não fosse confiável, como se o sacrifício do seu filho não tivesse lhe custado a maior prova de amor. Ou você vai se apossar da certeza do sangue e da provisão sobre a sua vida, porque é um filho adotado em Cristo, ou você está envergonhando quem tanto lhe amou e quem por você se sacrificou. E pior, você está deixando de usufruir de coisas indizíveis e ainda dando um péssimo testemunho. Salvos têm comportamento que os distinguem nas provações. Amam seus irmãos intensamente, pois a palavra que os une é para sempre. Terceiro e último lugar, salvos têm um comportamento que os distinguem nas provações. Amem ou amam seus irmãos intensamente, pois a palavra que os une é para sempre. Os versos de 22 a 25. Presbítero Ricardo, o senhor pode ler para nós, por favor? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Obrigado. Os cristãos têm marcas indeléveis de comportamento. Eles amam os cristãos intensamente, pois a palavra que os une é para sempre. Duas frases aqui para aclarar. Mary Slessor diz assim: amar é igual a viver em favor de. Amar é viver em favor de. John Stott diz: amor é mais serviço do que sentimento. Amor é mais serviço que sentimento. Não diga que você ama alguém se você não trabalha para a felicidade dessa pessoa com todas as suas forças. Não diga que você ama alguém se você não está trabalhando com todas as suas forças para a felicidade dessa pessoa. Amor é ação, muito mais do que sentimento. Como sei disso e afirmo tão peripitoriamente, irmãos? Como sei disso? Porque o meu Senhor Jesus trabalhava de dia e noite e continua nem cochilando para o bem daqueles que o amam. O Senhor Jesus agiu por amor de mim, morrendo naquela cruz horrenda e maldita, a minha morte, para dar-me a sua vida, a sua gloriosa vida. E depois disso, o que se espera então do servo? O que se requer é que eu siga o seu exemplo, que eu faça a mesma coisa pelos outros, que eu ame com atitude e verdade, além de palavras e sentimento. Como é mesmo o Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. É como o óleo que desce pela cabeça até as golas da veste de Arão. Ali o Senhor decreta a sua bênção para sempre. O orvalho que traz vida ao Vale do Hermon. Viverem unidos é aonde Deus decreta a sua bênção para sempre. Por favor, ame e ame intensamente. E como isso é possível? Veja o verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Depois de crermos lá na ação do sangue, nos versos 18 a 21, purificando a nossa alma agora,
Por esse sangue, verso 22, a obediência à verdade torna possível amar as pessoas. Não diga que você ama os outros se você não ama a Deus, comprovando que você ama esse Deus, obedecendo a sua palavra. Amor de irmão se comprova numa vida buscando santidade. Pessoas que não amam estão em pecado e em outras frentes. Só ama quem tem Deus. Por quê? Porque Deus é amor e porque quem é amado por Deus, primeiramente, tem desse amor para amar as demais pessoas. Reflita, caro ouvinte, gravemente reflita, qual é o parâmetro para esse amor? Como é que nós sabemos que é amor de Deus? Escritura, verso 25, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra que fez a diferença quando você foi feito crente, foi na palavra que você viu que era um pecador, foi na palavra que você viu que existe um Cristo cujo sangue cobre multidão de pecados. Portanto, é essa mesma palavra, palavra de Deus, que Ele usará para imprimir-lhe o caráter de Cristo, um caráter amoroso, um caráter que é capaz de fazer pelas pessoas, ainda quando está doendo tanto em nós. Verso 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra de Deus não passará nem um tio e nem um i, de onde temos a certeza que o seu autor é Deus, o Deus eterno, o Deus que não muda, o Deus que é confiável. Os crentes são transformados até o fim, ao longo da sua peregrinação, cumprindo-se a regeneração. Geração de novo, verso de número 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Só você e Deus, irmão, só você e Deus. Você tem sido transformado em Cristo? Você tem se convertido dia após dia? O quanto há de busca de santificação na sua vida? Se fosse chamado aqui a sua esposa, o seu marido, seus filhos, seus pais, seus colegas, seus vizinhos, o que seria dito a respeito do seu caráter cristão, sobretudo nos tempos de pandemia? Vamos concluir? Salvos têm comportamento que os distinguem, sobretudo na dor. De mente firme, eles esperam na graça e são obedientes. O que distingue os crentes com o seu comportamento, sobretudo na dor? Eles agem com temor, fé e esperança, pelo sangue que lhes comprou. Qual é o comportamento que os salvos têm, sobretudo na dor? Eles amam seus irmãos intensamente, pois a palavra que os une é para sempre. Novamente, irmãos, um dos pontos fortes do texto, porque reporta Deus e Cristo na sua vida, é o verso 22. Ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amor fraternal não fingido. Mestre Irã conta que dois irmãos eram muito amigos e ele diz que um desses irmãos se casou, o outro, que ficou solteiro, pensava no casado e dizia: meu irmão deve estar precisando de alguma coisa. Saía à noite do seu celeiro carregando um saco de cereais e depositava lá no celeiro do irmão casado. O irmão casado, por sua vez, às noites, pensava: meu irmão solteiro precisa ter condições de se casar. Pegava um saco de grãos e levava e depositava no celeiro do irmão.
E isso foi se dando ao longo de meses e anos, até que um dia, pela madrugada, os dois chocam-se e contam um ao outro o que estavam fazendo. Conta que a tradição judaica entende Deus ter visto isso do seu alto e sublime trono, e naquele exato lugar que os irmãos se encontraram fazendo o bem um ao outro, ele determinou que fosse construído o Templo de Salomão. Esse amor fraternal, como ensina Russell Shedd, tem amor fraternal não fingido, tem uma fonte, a alma purificada, o seu modo de ser e de agir, seguindo a verdade, a sua essência é genuíno, verdadeiro, ardente. Meu irmão, você tem esse amor, minha irmã, você tem esse amor, você tem se desenvolvido para isso. Ouvinte, cristãos sinceros são filhos do Pai Celestial, adotados na família de Deus e herdeiros com Cristo. Ser cristão verdadeiro é perseguir e ser mais e mais parecido com Cristo, até no meio das lutas, porque isso não vai ser favor para Deus, mas é para você mesmo. Todos nesse mundo têm dores, todos, mas você pode encarar as dores como alguém que tem um campeão por você, como o homem que sabe o que é padecer e vencer. Você pode encarar as dores cansado e sobrecarregado, trocando o seu fardo com o fardo mais leve que o Senhor Jesus te oferece. Decida ser mesmo, decida ser um crente autêntico, para provar mesmo, senão fica algo que não é bom, a sua vida, a sua casa, e muito menos a glória de Deus. Sabe quando você fica no meio e não deixa de ser? Parta com tudo para ser mesmo, e desfrute de coisas preciosíssimas, como poder clamar, começando a oração dizendo: Pai Nosso. Ele lhe tem uma regeneração, meu irmão, e ele continua até o fim para lhe transformar pelo poder da sua palavra, a palavra que foi exposta agora. E agora? E agora? É possível dar sem amor, mas é impossível amar sem dar. É possível dar sem amor, mas é impossível amar sem dar. Richard Braunstein. É compatível o que você tem dado ao amor de Deus em Cristo Jesus? O que você tem para dar é compatível com alguém que sabe o que já recebeu e recebe todos os dias de Deus? Vamos orar? Santo, santo, santo Deus. Os cristãos têm marcas que os distinguem, sobretudo nas dores. Senhor Deus, temos vivido tempos de incertezas, mas a Tua palavra nos disse que o crente tem fé e certeza, não na sua capacidade, mas na obra que o Senhor começou, e é irrevogável, porque é um decreto eterno. Deus, nós ouvimos a respeito do amor fraternal não fingido. Dá-nos esse amor, ó Deus. Como diremos que amamos o Senhor se não amamos as pessoas que estão ao nosso lado? Nos ajuda a sermos crentes verdadeiros. Santo de Israel, nos ajuda a termos apreço pelas Sagradas Escrituras. É aonde o Senhor nos salvou, é aonde o Senhor está nos transformando e é aonde o Senhor nos dá firmeza e esperança. Faz-nos crentes de verdade, ó Deus, por favor. Transforma-nos para Ti mesmo e para que testemunhemos de quem é o Senhor. Em o nome de Cristo, o Senhor da igreja, é que nós oramos agradecidos por esse momento, meditando na Tua Escritura, em nome de Jesus. Amém.